Bom dia a todo mundo que está aí esperando a gente para começar essa conversa gostosa. Bom dia, Yanda. Bom dia, Alexandre. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Que legal. Olha, a gente já está aqui super animado porque hoje é dia de personagem. A gente trouxe uma personagem linda, ótima, que vai bater um papo muito legal com a gente, porque Seco e eu já tivemos uma prévia. Então, a gente já sabe que a conversa vai ser boa. A Yanda Lopes, ela trabalha na General Electric, ela é a diretora jurídica para a América Latina da GE Renewable Energy. Quer dizer, tudo que tem de mais moderno, né, Yanda? Mas, olha, ela tem um tempão de GE, né? Eu vou entregar um pouquinho da idade, assim, mais de 20 anos de carreira, só de GE são 16, né? 14 anos. Perdão, 14 anos, e passou por várias atividades dentro da empresa, ela vai ter oportunidade de contar aqui para a gente, e assim, não é só a experiência profissional da Yanda, que já seria suficiente para a gente tê-la chamado, né, como nossa personagem aqui para bater esse papo. Sem dúvida. A Yanda tem também experiência de vida, de liderança, que ela vai poder dividir com a gente. Eu tenho certeza que vai animar muita gente por aqui a, de repente, sair da zona de conforto, né? A gente adora esse negócio de desafiar as pessoas e botá-las para tentar repensar coisas, né? Eu vou passar agora aqui para o Seco. Antes disso, eu preciso pedir, gente, quem gosta da gente e ainda não se inscreveu no canal, agora é Silvana Blogger aqui, hein? Inscreva-se, por favor, no canal da Análise, toca o sininho para receber as nossas novidades e dá um joinha. Legal. A gente está fazendo live há quase um ano, a gente estava super envergonhado de pedir, né, para as pessoas se inscreverem, tocar no sininho. Mas daí a gente falou, bom, elas estão se inscrevendo mesmo, né? Então vamos pedir, fazer o quê? Vamos entrar no jogo, né? Então eu também agradeço muito a todo mundo que se inscrever, porque assim é lembrado, a gente tem feito conversas tão legais que, enfim, acho que ninguém vai ser uma surpresa, é sempre uma surpresa. Partindo logo aqui para a nossa conversa, primeiro, enfim, bom dia a todos, é um prazer aqui estar com a Yanda, Sil, todo mundo que está com a gente. A gente tem visto, a Análise acompanha a evolução do mercado de direito, do mercado, desse mercado jurídico, especialmente sob a ótica dos escritórios e sob a ótica dos departamentos jurídicos. Então, a gente, ao longo do tempo, acabou colecionando uma série de dados, enfim, e mais do que dados, percepções. A percepção é de que as mulheres elas têm chegado mais longe dentro dos departamentos jurídicos do que nos escritórios, e os nossos números corroboraram isso, né? Eu tenho uma colinha aqui, que a pesquisa Análise indicou que 44% dos departamentos jurídicos das maiores empresas do Brasil são lideradas por mulheres. Quando a gente passa para os escritórios, em cada 10 sócios, apenas 3 são mulheres. É uma diferença que a gente sempre fica intrigado, porque não é que você precisa de mais competência para exercer uma função ou outra, não é que você precisa de qualidades diferentes para exercer uma função ou outra, e até porque isso não existe mais, né? Homens e mulheres hoje, graças a Deus, a gente está evoluindo para um ponto em que a sociedade reconhece que são profissionais, independente do gênero. Mas eu queria perguntar para a Yanda como é que ela vê isso, por que essa diferença que a gente conseguiu medir acontece? Primeiro, bom dia. Obrigada pelo convite, Silvana e Alexandre. Obrigada pela participar aqui com vocês. É um prazer, uma honra. Acompanho o trabalho de vocês faz tempo, já participei de vários eventos, então estou realmente bem honrada. Eu não sei, Alexandre, eu acho que tem algumas questões, né? Acho que se a gente pensar o porquê, e é uma reflexão que eu já fiz, acho que tem alguns motivos, talvez eu enumeraria 3 que me vêm à cabeça. Acho que primeiro tem a questão
do jurídico das empresas, ele não ser o core business da empresa, né? Ele é a função, ele não é o core. Isso é um fato, né? E o jurídico dentro os advogados dentro de um escritório são o core business. Então, eu acho que isso traz claramente duas formas de ver aí a função do advogado dentro da organização, e aí isso deve ter as consequências aí, porque mulheres não estão tão à frente. Eu acho que quando se trata de um escritório de advocacia, por exemplo, até porque é o core business, como eu falei, o advogado, ele tem uma questão de networking ser muito importante, de trazer clientes muito importante, um sócio, um advogado para virar sócio num escritório, normalmente ele tem que ter um portfólio de clientes, ele tem que trazer clientes, etc. E eu acho que os homens têm mais facilidade, historicamente, até pela sociedade que a gente vive, estruturalmente, como ela foi feita, eles têm mais facilidade nesse ambiente, nessa construção aí de relacionamentos, de trazer clientes, e acho que as mulheres menos. Então, elas acabam não conseguindo, talvez por isso, ascender tanto nos escritórios de advocacia. Nas empresas, até porque a gente não está falando de core business, não tem uma necessidade de trazer clientes, etc., o que importa é muito mais o trabalho, né? O trabalho, a construção de relacionamentos ali, a forma como você gestiona seus skills de liderança. E isso as mulheres têm tanto quanto os homens. Então, fica mais nivelado, talvez, um pouco, eu acho, dentro de empresas. E acho que daí, talvez, uma terceira coisa é que, historicamente, as mulheres foram achando essas brechas dentro das empresas. E o fato de ter mais mulheres estimula cada vez ter mais mulheres, né? O fato de você olhar para cima e falar, bom, a diretora jurídica é uma mulher, estimula as meninas que entram a acharem que ali na empresa elas vão ter um caminho. Quando elas olham para cima nos escritórios, como eles também historicamente têm menos mulheres em posições mais altas, elas também acham que não tem um caminho, então elas vão saindo ao longo do caminho. Então, é quase que uma bola de neve, né? A coisa vai se perpetuando. Então, eu acho que é um pouco por aí. Acho que também a gente tem no Brasil muitas empresas multinacionais, então eu sempre trabalhei em multinacional americana, então tem uma outra cultura, tem uma cultura de diversidade mais arraigada que a nossa, então isso facilita muito também. Eu lembro que no começo da minha carreira, logo no começo da minha carreira na HP, minha chefe era uma mulher, quer dizer, eu vim para a GE, eu já tinha um General Counsel negro como chefe. Então, isso também acho que facilita com que as diversidades aqui, especialmente aqui no Brasil, olhem também com essa possibilidade do sucesso, né? E entendam que isso pode acontecer. Acho que é por aí. Eu queria inserir só uma rápida pergunta para as duas. Vocês que são mulheres em posição de liderança, vocês acham que os homens estão amadurecendo? Vocês têm sentido isso nessa relação profissional? Eu falo isso, a minha primeira chefe foi mulher numa redação, é uma pessoa querida até hoje, eu nunca tive problema nenhum, graças a Deus, mas será que isso a gente tem melhorado, nós, homens? Yanda e Silva. Yanda, fala. Não, eu acho que tem. Eu acho que tem melhorado. Acho que, assim, está longe do ideal, não respire tão aliviado. Mas eu acho que... Mas qualquer coisa é melhor que nada. É melhor que nada. Não, eu acho que hoje em dia, no que a gente vive hoje, esse mundo de internet, que as coisas são divulgadas muito rápido, são faladas muito rápido, os assuntos chegam na gente muito rápido. Então, questões de discriminação, de machismo, são muito amplamente divulgadas. Então, não tem como os homens também não estarem melhorando um pouco, né? Inibe, e aí eles falam assim, bom, eles pensam duas vezes, né? Você vê todos esses movimentos de Me Too, globais, etc. O cara, antes de fazer uma piadinha machista, ou de passar uma cantada, ele lembra disso e fala, bom, acho que isso não está mais pegando tão bem, né? O que eu acho que falta, então, assim, acho que sim, acho que melhorou. Acho que falta ainda uma reflexão mais profunda de qual o papel dos homens, que eu acho que não é só não fazer a piadinha machista ou não ser discriminatório, mas qual o papel deles na inserção mesmo das mulheres.
E isso acho que é uma legal. reflexão um pouco mais profunda que os homens ainda têm que fazer. Legal. Sil, eu sei que jornalista não gosta de ser entrevistado, mas dá essa palhinha e responde para a gente, vai. Essa a gente não tinha combinado, hein? Depois a gente conversa. Não, mas tá valendo, vai. Tá valendo, super. Até porque, né, eu vou dizer, eu acho que sim, concordo com a Yanda, está melhorando sim, e eu tenho 2 sócios homens, né? Então, os 2 que me acompanham aí já estão bem evoluídos, digamos assim. Vai ficar aliviado de novo, hein? Pode ficar aliviado. Na análise, a gente tem muita sorte, eu acho, até por causa disso, a gente criou um ambiente que não tem essa discriminação, de verdade, né? Quer dizer, a gente enxerga as pessoas como pessoas e como profissionais, independentemente de gênero, de cor, de credo, de qualquer coisa. Né? Então, tem sido muito legal, né? Essa experiência, são 15 anos. Mas antes desses 15, já vou eu entregando a idade, foram 20 em grande imprensa, né? E eu sempre fui mais da área de hard news, né? De economia, cobrindo economia, política, passei um bom tempo em Brasília fazendo isso, e foi muito complicado o ambiente, não necessariamente, dentro das redações também, porque eu tive equipes no Estadão, por exemplo, na Folha, onde eu passei muito tempo, que eram equipes praticamente masculinas. Depois eu fui vendo a coisa mudar, porque também nas faculdades formaram-se muitas mulheres, e aí foi natural que elas chegassem nas redações e tal, mas eu acho que tem uma coisa da própria mulher que também está mudando muito, né? Eu vejo pelos filhos, né? A gente criando filhos e como era criar filhos quando eu fui criada, né? Quando você tinha a gente tem uma cabeça meio formatada que a gente também tem que desmontar, né? Então, até que ponto a mulher também deixou de fazer coisas ou de pleitear funções ou lugares porque ela não se sentiu apta, de repente, né? Aquela história de matemática não é para meninos, né? Quem diz? E a coisa que a Yanda levantou, que eu acho muito importante, que é de como o homem deve se colocar para trazer a figura, o gênero feminino, como uma profissional, né, igual, com equidade, né, com capacidade igual. Porque fica muito para a gente se virar. Então, eu acho que ainda está muito assim, mulheres que têm iniciativa, mulheres que não se colocam num lugar tal, mas tem muitas mulheres que estão sendo perdidas, talentos que não estão se desenvolvendo e aflorando, porque os ambientes ainda não favorecem, de alguma maneira. É isso aí. Sil, você tem eu acho que você tem uma informação, tem um dado sobre a participação de mulheres entre os mais admirados na nossa pesquisa, não é? Ali o jogo está virando. Na verdade, assim, eu tenho uma certa preocupação, Seco, porque enquanto a gente vê lideranças femininas assumindo nos corporativos, né, como executivas, e a gente vê também uma mexida, muito tênue ainda, mas é aquilo, né, já foi menos de 20%, já foram menos de 20% as sócias de escritórios mais admiradas. A gente está falando daquele rol de escritórios que a gente ranqueia, né? Hoje já são 30%. Tivemos uma melhora, mas entre as profissionais mais admiradas, eu não estou vendo um crescimento tão que eu esperava que devesse haver. Até porque as mulheres em departamentos já são mais de 40%. Né? E elas votam na pesquisa, nos profissionais e nos escritórios mais admirados. Então, não tem um número tão grande das mais admiradas, é isso? São 25%, é 1/4.
entre os mais admirados, entre os advogados mais admirados a cada ano, 1/4 são mulheres. Apesar da gente ter metade de mulheres metade, overall, praticamente. né? Inclusive votando, né? Ou seja, elas não estão votando nelas mesmas. Então, eu queria que você me contasse um pouco. O que você acha que é isso? Não sei, eu não sabia essa informação. Eu acho que tem um pouco da história do estereótipo, né? Que a gente enfrenta, né? Então, que a gente enfrenta de vieses inconscientes em todas as profissões. Então, aquele exercício, né? Fecha o olho e pensa num médico, um cirurgião cerebral. Você pensa num homem. Fecha o olho e pensa no melhor advogado do país. Você pensa num homem. É o viés inconsciente mesmo. Então, acho que talvez tenha isso, assim, na hora de votar do mais admirado. Eu até gosto muito da diretora jurídica da GE, ou até gosto muito da diretora jurídica da outra empresa, mas o mais admirado que vem na minha cabeça é um homem, que é viés inconsciente. Agora, o que eu acho preocupante do que você falou, e eu acho que é um ponto da gente falar um pouco mais, é essa história de como as próprias mulheres também trazem esse viés inconsciente, porque as próprias mulheres também votam, né? Exato. Eu acho importantíssimo trazer os homens para o nosso discurso, trazer eles para o jogo e conscientizá-los, mas a gente mesma tem que reverter esses vieses, né? Por que não indicar uma mulher? Por que não pensar nas mulheres excelentes que eu conheço e colocar o nome de uma delas? E isso é uma coisa... Eu sou uma das membros fundadoras do Jurídico de Saias e estou sempre aí nessas discussões com elas. E uma das coisas que a gente vem fazendo aí, que foi desde o começo, quando começamos lá com a Josi, por exemplo, quando me pedem referência de alguém para falar numa palestra, eu sempre tenho... Por que eu não penso primeiro numa mulher? Eu conheço tantas boas advogadas, né? Por que eu... E aí a gente um pouco vai mudando a história da bola de neve que eu falei, quer dizer, você vai criando mais oportunidades para elas estarem lá, para daí fazer um mundo mais igualitário mesmo, né? A gente tem que fazer esse exercício, esse dado que você trouxe é importante, para a gente fazer essa reflexão. E aí você fala assim, mas, poxa, então o que você está sugerindo é cotas, é que a gente vá e vote nas mulheres, porque... Não é isso, mas é você fazer um exercício de pensar, será que não tem mesmo uma mulher boa em quem eu pudesse votar, em vez de eu votar nos homens, que são sempre a primeira opção, né? Porque eles naturalmente vão aparecer. Esse é o histórico do que a gente vive, É verdade. Né? Exatamente. E eu acho que é esse mindset aí que a gente precisa ainda atuar nele, né? É verdade, definitivamente. Temos caminho pela frente. Olha, façam isso, por favor, porque com as minhas duas filhas, eu confesso que eu ia ficar muito frustrado de ver uma filha minha perder uma oportunidade qualquer por ser mulher. Eu acho que ia ser muito doloroso ver essa situação. Então, eu realmente me empenho para que as coisas, pelo menos a visão delas, enfim, seja uma visão, eu sou igual a todo mundo, né, e que possam... E Seco, sabe uma coisa que a Silvana falou, que eu acho que é um ponto até um pouco delicado, né? Mas é que eu acho importante trazer. Não acho que dá para a gente colocar na conta das próprias mulheres as discriminações e falta de caminho de crescimento que elas sofrem. Acho que isso a conta do machismo estrutural da sociedade, da forma que ela está formada. Sim. Mas acho que as mulheres têm um trabalho que elas podem fazer com elas mesmas. Além disso que eu acabei de dizer, que é pensar nas outras, pensar em quais são os próprios mecanismos femininos, às vezes, que a gente usa de autossabotagem e de acreditar nessas histórias que nos foram contadas. Sabe? Que a gente foi nesse sentido, que a gente não serve. Aí você vai ver pesquisas, a síndrome do impostor é muito mais comum em mulheres do que em homens, que é aquela mulher que vai chegando num patamar bom na carreira, mas fala assim, nossa, a qualquer momento vão descobrir que eu não sou tão boa assim, eu dei foi sorte. Então, e os homens não tendem a pensar assim, eles tendem a pensar, eu sou bom, mesmo às vezes que eles nem sejam tanto, né? Então, é um trabalho que as mulheres também têm que fazer com elas mesmas, nas suas crenças aí, para enfrentar isso, porque para a gente atacar em todas as frontes, né? Ver como a gente muda esse cenário atual.
E vendo a tua carreira, a gente vê que sorte não foi exatamente o fator que te levou para frente, né, Yanda? Não, mas você sabe que tem muito trabalho, mas eu faço mentoria, né? Eu participo do WNM, que é uma associação de mentoria para advogadas, mulheres, e eu estava falando com a minha mentora essa semana, e eu falei para ela, a gente ficou conversando sobre sorte. Porque eu estava falando exatamente isso para ela. Eu falei assim: olha, tem a gente trabalhar duro, tem a gente estar preparada, tem a gente ficar atenta às possibilidades, tem a gente ter uma inteligência emocional aí, habilidades comportamentais para perceber o ambiente e tal. Mas tem um tiquinho de sorte, que é aquela coisa um pouco de você saber esperar estar no lugar certo, na hora certa e agarrar a oportunidade, né? Então, também não posso dizer que não teve nenhuma, sabe? Eu acho que, assim, todas as movimentações que foram acontecendo na minha carreira, e inclusive as frustrações, porque às vezes eu quis uma vaga e não deu certo, né? E aí você depois olha lá na frente e fala, bom que não deu certo, porque veio uma coisa eventualmente melhor depois, né? Então, eu acho que tem um pouquinho de sorte combinada aí, obviamente, com muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, né? Não dá para falar que não tem isso. Você viu que a Yanda escondeu o jogo, né? Então é melhor você contar um pouco sobre ela, vai. Até como inspiração para todo mundo. Então, eu ia até falar isso, eu quero te ouvir, Yanda, porque assim, o que a gente sabe é que você fez escolhas já desde muito cedo, né? Porque a Yanda é uma carioca por nascimento, é brasiliense por criação e paulista de adoção, né? Então, imagina ali fazer o vestibular, entrar na UNB, que é uma excelente universidade, e na USP. E aí vir para São Paulo. Né? Já foi uma escolha que eu imagino delicada naquele momento da vida. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? As suas escolhas, as dificuldades, os desafios que você enfrentou, e até mesmo nessa questão gênero feminino, carreira, casamento, filhos, enfim, são tantos os desafios e as escolhas. Vou contando, você vai me perguntando se eu for esquecendo alguma coisa. Realmente, esse ponto é um ponto... Primeiro, assim, eu sempre fui super boa aluna, então eu falo sorte, mas eu sempre estudei muito, sempre fui aquela que nunca ficou de recuperação. Meus filhos até brincam, falam, poxa, mamãe, é difícil, né, ter uma mãe assim, porque agora a gente também não pode falhar. Então, eu sempre fui muito aluna, eu sou filha mais velha, meus pais não tinham uma condição financeira maravilhosa, então eu sabia que a escola particular que eu estudava era uma escola cara para eles, então eu tinha muito valor, de que eu tinha que dar muito valor àquilo. Então, acho que por isso que eu também sempre estudei muito. E aí, de verdade, de fato, quando eu prestei vestibular, eu lembro que eu sabia que tinha que passar numa faculdade pública, né? Minha mãe meus pais já tinham gastado dinheiro com a minha educação toda. Eu falei, bom, agora podemos, né, ajudá-los a não gastar. E daí eu passei na USP e na UNB. Eu morava em Brasília, todos os meus amigos lá, eu tinha 17 anos, era adolescente. Falei, acho que eu quero ficar na UNB, né? Vou ficar perto dos meus amigos, dos meus paqueras, etc. E minha mãe, que é uma mulher, assim, fantástica, totalmente à frente do tempo dela, sempre trabalhou, morava em Brasília, inventou de fazer um doutorado em São Paulo, e vinha e voltava de ônibus. Olha o que ela fazia, ela vinha de ônibus à noite, chegava, fazia aula o dia inteiro, o doutorado na USP, e voltava na mesma noite, porque não dava para ficar aqui e tal. Então, ela era assim, sempre foi, até hoje é. Minha mãe falou assim para mim, não, a USP não é a melhor faculdade de Direito do Brasil, você não vai ficar na UNB. Eu, não, mas mãe, a UNB é boa, você não tem que sair de casa. Ela, não, por que você vai ficar? Por causa dos seus amigos aqui? Hoje eles são seus amigos, daqui a 2 anos... né, tudo muda, a vida muda, então você tem que pensar em você. Ela me empurrou, eu até lembro que eu brinquei e falei assim, nossa, tá me expulsando de casa. E aí eu vim para São Paulo, então já foi uma super escolha, foi uma coisa assim que eu super recomendo, porque foi uma mudança de paradigma, né? Brasília é uma cidade que não tem nem gente andando na rua, e eu caí logo lá no São Francisco, no viaduto do Chá, andava com 1.000 pessoas e tal.
E a partir daí, eu também, logo de cara, comecei a fazer estágio, a trabalhar, e eu sempre tive, acho que até pela questão de situação financeira mesmo dos meus pais, da minha família, eu nunca fui uma pessoa, eu não tenho herança para receber, né? Eu sabia que tudo o que eu tivesse, viesse a ter, teria que ser baseado no meu trabalho. Então, eu desde o começo da faculdade já comecei a tentar achar o que eu queria. Acho que eu tive muita sorte, né, por ter tido essa base de pais que valorizaram a educação e que também sempre me colocaram para fazer inglês e tal, mas eu sempre fui muito atrás. Fui fazendo escolhas aí durante a faculdade de entender o que eu queria. No último ano de faculdade, no penúltimo ano, eu fazia estágio no Ministério Público e eu achava que eu ia prestar concurso, até porque eu tinha essa cabeça de quem sempre foi muito boa aluna, né? Então, assim, se eu estudo, eu passo, eu tenho sucesso e vai dar tudo certo, né? Era meio linear, assim, para mim. E aí eu falei, mas será, né? Deixa eu fazer um teste, ver se é isso mesmo que eu quero. No meu último ano de faculdade, eu falei, minha última chance de testar, vou fazer um estágio numa empresa. Consegui uma vaga de estágio numa empresa e fui trabalhar na Promon, onde eu conheci a Josi, fui estagiária da Josi. E aí eu me apaixonei por esse mundo empresarial e me apaixonei por essa coisa de ver, de estar junto do negócio, de entender, de ter uma carreira talvez um pouco sem um teto tão grande, como eu sentia que seria um pouco a questão que não me atraía tanto na carreira pública, né? Então eu teria uma carreira que dependeria muito de mim e sem um teto mesmo, né? E aí eu fui para trabalhar em empresa. E passei por 3 grandes multinacionais. Trabalhei na HP, trabalhei na Accenture e agora estou há 14 anos na GE. Tive questões não fáceis, acho que todo mundo, né, que mantém uma carreira, tem essas. Você acaba tendo que lidar com viagens a trabalho no aniversário de seus filhos, né? Eu lembro que eu tinha recém me separado. Meu ex-marido, com quem eu me dou super bem hoje, mas ele tinha acabado de casar de novo, e era aniversário dos meus filhos, eu tinha uma viagem a trabalho. E eu fiquei assim, péssima, porque eu falei assim, nossa, a nova madrasta vai passar o aniversário dos meus filhos com eles, e eu vou estar do outro lado do mundo, era janeiro, calor, e eu estava nos Estados Unidos, em Ohio, numa neve horrorosa, foi assim, foi super difícil. Foi difícil mesmo, assim, emocionalmente para mim, mas falei, bom, também precisamos trabalhar, né? E era uma reunião importante. Então, assim, eu passei isso algumas vezes, continuarei passando, não tenho a menor dúvida. Quando eu fiquei grávida do meu terceiro filho, que é meu filho do meu segundo casamento, eu já tinha 40 anos, estava grávida, estava, tipo, falando, agora vou ter uma gravidez tranquila, né? Vou ficar de licença maternidade 6 meses. E foi quando eu estava com 8 meses e meio de gravidez, eu fui convidada para assumir essa posição que eu estou hoje. E eu lembro que eu falei para minha chefe, falei assim, você tá vendo que eu tô grávida, né? Ela é inglesa, né? Então a gente tava num almoço, eu falei, você reparou, né? Na minha barriga, eu fiz assim. Ela falou, reparei, mas quanto tempo você precisa? Eu falei, bom, eu queria no mínimo ficar 4 meses de licença, né? É o mínimo. Ela, não, tudo bem. E eu assumi a posição. Então, assim, eu consegui ficar os 4 meses, mas foi super desafiador, com um bebê pequeno, terceiro filho, e uma posição completamente nova para mim. Então, foi um ano muito desafiador. Mas acho que as coisas vão se encaixando, né? Acho que até a história da sorte tem muito trabalho, mas tem um otimismo também de que olhar para o passado, ver tudo que eu já consegui fazer e continuar aí andando para frente. Acho que isso me ajudou muito. Não sei se eu te respondi. Você quer que eu conte mais alguma coisa? Você pode perguntar. A gente quer que você conte todas as coisas. Todas as histórias. Não, mas eu queria saber só se você teve alguma saia justa, assim, pela questão gênero, por exemplo, ou qualquer questão. Olha, então, acho que no começo da carreira, mais. Depois que você vai crescendo na carreira, as pessoas vão ficando com mais medo, né, de falar. Então, no começo da carreira, mais. Eu lembro uma vez que eu estava negociando um contrato com um cliente,
e o cara de compras do cliente usava isso, era uma pessoa de compras, né, do cliente, e ele era um homem bem mais velho, e ele usava a questão do gênero para me deixar desconfortável para eu ceder na negociação do contrato, sabe? Então ele ficava fazendo gracinha, tipo, de paquerar, depois vamos tomar um chopp, para eu ficar desconfortável mesmo e aí ceder na negociação. E eu lembro que eu tinha um chefe maravilhoso na época, e uma vez ele foi numa negociação dessas comigo, e ele percebeu, ele falou assim, pô, ele fez uma graça assim também e cortou um pouco o cara, mas eu tava ficando desconfortável mesmo, é difícil, né? E acho que tive algumas, essa é uma que eu me lembro bem, mas tive algumas situações assim. E mesmo a questão racial também, que às vezes as pessoas me perguntam, você já sofreu discriminação por ser preta e tal? Eu falo que certamente eu já cheguei em algumas reuniões e a pessoa não falou primeiro comigo, falou primeiro com o advogado júnior da minha equipe, que é um homem branco, né? E porque achou que ele era o mais sênior. Isso acontece. Só que eu sou uma pessoa, Silvana, acho que até módulo de sobrevivência, eu não reparo muito nisso, eu não dou muita atenção, sabe? Eu finjo que eu não percebi, retomo a conversa, fala comigo que você vai falar mesmo, tipo... Boa! Gosto de você ou não, entendeu? E vamos lá. Eu não fico muito... Eu até entendo as pessoas que ficam mais e que às vezes querem fazer o ponto e dizer, olha, você agiu... Mas eu tento não prestar muita atenção. Acho que até porque se eu prestasse, eu ia ter desmoronado ao longo do caminho. Então, eu vou e finjo que eu não vi e vamos em frente. É um pouco assim que eu reajo. Mas você acha que essas situações te levaram a querer participar da fundação dos Jurídicos de Saia, por exemplo? Eu acho que sim. Eu acho que essas situações me levaram, não só no Jurídico de Saias, o projeto de mentoria racial que eu faço também, mas eu acho que o que mais me levou foi perceber o quanto eu, por ser quem eu sou e estar na posição que eu estou, sirvo de modelo para as mais novas. Então, eu ver que elas olham isso e falam assim, nossa, e se inspiram nisso de alguma forma, foi o que mais me inspirou, sabe? Como a gente pode mostrar para mulheres mais novas que estão lá, tem ou não tem filhos, como isso vai impactar na minha carreira, de que dá, e que às vezes não dá, e tudo bem, e que às vezes a prioridade é uma, às vezes é outra, e que tudo bem, sabe? Eu acho que um pouco a minha inspiração não foi nem assim um pouco de o quanto eu sofri, mas o quanto teria sido legal ter gente, foi legal ter gente, porque eu tive também algumas grandes mulheres aí que me serviram de inspiração também. E era legal olhar para elas e falar, tá vendo? Elas estão aí e tá tudo bem. E elas estão, entre altos e baixos, sobrevivendo. Então, eu acho que é legal levar isso para frente, sabe? É legal poder fazer isso pelas outras também. Eu imagino que o Seco esteja querendo saber um pouco mais de vida prática, que ele gosta dessa história de mão na massa, vida prática. O que foi? Objetividade masculina, né? Não, primeiro de vida prática é que eu acho que trabalhar na GE deve ser sensacional, né? Porque é uma empresa com uma história, com uma cultura, enfim, faz parte do que a gente convenciona chamar de capitalismo moderno, né? Uma empresa que foi criada pelo homem que inventou a lâmpada, né? Não é uma coisa tão simbólica, né? Uma coisa tão bacana, né? Eu trabalho na empresa que foi fundada pelo cara que inventou a lâmpada. E daí faz turbina de avião, faz sensacional, né? Esse negócio. É um super orgulho isso. Você sabe que o primeiro business da GE que eu trabalhei foi de lâmpadas. E tenho um super carinho por ele, por esse histórico, né, de lâmpadas da GE. E outro dia meu filho de 5 anos voltou da escola falando sobre invenções, aí eu falei, tem a lâmpada, ele quem inventou isso, quem inventou aquilo. Aí eu falei, foi Thomas Edison, da GE, foi a GE que inventou a lâmpada. É sensacional. Nossa, ele deve ter ficado assim, né? Mamãe! Você, é quase como se eu personificasse o inventor da lâmpada, né? Muito legal. Yanda, agora, uma empresa como a GE, até porque a gente lê aqui e acolá algumas histórias, mas
Conta para a gente como é que ela lida no dia a dia para acomodar questões raciais, questões de gênero, porque hoje a história de que isso está se incorporando às prioridades das empresas, enfim, tá em pauta. Mas como é que é isso no dia a dia mesmo? Tem um departamento, tem ações que precisam, metas que precisam ser cumpridas? Como que é isso? A GE sempre teve essa cultura de diversidade, de inclusão, até porque a cultura de compliance é uma cultura muito forte dentro da GE. E dentro das políticas de compliance tem uma que se chama práticas de empregos justas, e dentro do que se chama práticas de empregos justas tem o respeito ao indivíduo, respeito à diversidade, respeito, enfim, respeito, né? Respeito aos funcionários e à sociedade aí que a gente está. Então, isso sempre existiu, e também há muito tempo, por exemplo, tem um hub que a gente chama um grupo de mulheres, que é o Women's Network dentro da GE, ele foi criado em 1997, então ele é antigo. Então, esses grupos de afinidade, de diversidade / afinidade se reunindo, também é uma coisa antiga na GE, antes dessa era moderna aí de isso ser um grande tópico entre as empresas. Então, as pessoas dos grupos já se reuniam. Então, já existia esse grupo de mulheres para ver como as mulheres poderiam se ajudar dentro da empresa. Já existia um grupo que se chama Afro-American Forum, que era um grupo de diversidade racial. Os grupos foram se formando. Eu diria que de um ano para cá, pós George Floyd, acontecimentos nos Estados Unidos, isso ficou muito mais estruturado. Acho que para todas as empresas, não só para a GE. Então, globalmente, a GE apontou um Chief Diversity Officer, que é uma pessoa que é responsável globalmente na GE por diversidade. Cada um dos business tem também seu Chief Diversity Officer. Então, existe um no negócio que eu atuo. A gente tem globalmente também uma pessoa dentro do RH, que é o único trabalho dela, né, para o qual ela é paga para fazer, olhar as métricas de diversidade, olhar por quê. Uau. E aí a gente faz bastante exercícios, ela faz muito junto com o RH e com os líderes, né? Mas entender a população que a gente tem, por que não tem tantas mulheres, quais são os gaps, aonde elas deixam de crescer, o que podemos fazer para treinar melhor, para, enfim, promover melhor. Então, tem várias ações nesse sentido. Esse é o trabalho dela, é um trabalho global aí do business. E aí, na região, a gente criou sponsors, né? Então, são pessoas como eu sou sponsor de diversidade para o meu negócio, que não é o meu trabalho em tempo integral, né? Eu sou diretora jurídica, mas que são pessoas que têm afinidade com esse tema e que daí focalizam o tema. E estamos fazendo uma série de ações aqui na região. Na região, a gente acaba fazendo trabalho muito com voluntários, ou seja, essas pessoas que têm o seu trabalho em tempo integral, mas que querem dedicar tempo ao tema da diversidade. Mas o que eu vejo que é muito bacana na GS é que, assim, apesar de ser na região um trabalho mais voluntário, ele é um trabalho muito encorajado pela organização. Então, a gente leva ações que têm custo, por exemplo, contratar uma consultoria. A gente está fazendo um censo de diversidade agora dentro da GE para medir os diversos tipos de diversidade que a gente tem na companhia aqui no Brasil. Isso tem um custo, né? Um custo de uma consultoria, um custo de divulgação. E a gente é muito encorajado e apoiado pelos líderes de negócios. Então, apoiado, inclusive, financeiramente. A gente está fazendo uma série de workouts de diversidade com os líderes, também com custo, também tirando tempo das pessoas, e isso muito apoiado também. Então, eu acho que é um compromisso sério da empresa, assim, no sentido de fazer a coisa acontecer. É um passo a passo, mas é muito legal ver o nível de comprometimento da empresa, assim, dá muito orgulho, sabe? De trabalhar numa empresa assim. Não, super legal. Acho que na nossa conversa anterior, acho que a gente tangenciou um ponto que é quando uma empresa ela abre as portas, ou melhor, deixa essas ideias circularem, as pessoas se organizam em torno delas e criam condições, né? Você não precisa necessariamente de uma estrutura robusta de cargos e metas. Para uma empresa como a GE, isso cabe, ela tem condição de fazer.
Mas o meu ponto é que nada impede que qualquer empresa faça, né? Empresas menores, né? Como a nossa, como a Análise, a CIO trouxe sempre uma cara, uma pegada de deixar que isso acontecesse, e acontece. Eu ia até emendar nessa... Desculpa, Yanda, mas assim, em que medida, de repente, a gente consegue aproveitar as multinacionais, a experiência delas no Brasil, para estimular, para incentivar, para contaminar, no bom sentido, as nossas empresas brasileiras? Isso será que acontece? Inclusive escritórios, né? Até porque as empresas são as pessoas. As empresas são as pessoas. As empresas somos nós. Então, se a gente também fica sempre esperando que minha empresa não tem um projeto de inclusão e diversidade, e eu tenho que esperar alguém... eu acho que existe um papel da liderança de abrir espaço para que os projetos sejam ouvidos, falados, estimulados. Mas eu também não tenho que esperar que a liderança faça isso. Quer dizer, pode partir de baixo para cima, né? Desde que tenha esse espaço. E acho que a gente tem visto, até nos escritórios de advocacia, muitos escritórios também falando mais sobre isso. Acho que quanto mais a gente fala sobre os temas e dá espaço para as pessoas, a tendência é que os próprios funcionários, né, tragam ideias e tragam ações. Eu acredito bastante nisso. Quer dizer, você acha que tem um papel também das empresas maiores internacionais de, multiplicarem de alguma maneira? Eu acho que sim. A gente... Cadeia de valor, fornecedor, cliente, não sei. A gente já vem fazendo isso com cadeia de fornecedores. Eu acho que já tem muitos fóruns onde as empresas trocam e não tem experiências entre si nessas áreas, e nada impede que qualquer tamanho de empresa participe nesses fóruns. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, e vejo muitos dos líderes de diversidade de grandes empresas que eu converso, também se colocando muito à disposição para falar do tema em qualquer fórum. Então, não tem concorrência nessa área, né? Então, não tem por que a gente não se ajudar. Não tem por quê. Né? Eu já falei em palestra de escritório grande de advocacia, pequeno, já falei em evento. Então, é isso, assim, a gente tem que estimular uma cultura mesmo entre as empresas e dividir melhores práticas é o melhor que a gente pode fazer nesse sentido, eu acho. E a experiência da universidade, da Faculdade de Direito da Zumbi dos Palmares, que você agora é mentora já tem um tempo, né? Acho que vocês já colocaram aí no mercado, o quê? 1 ou 2 turmas de estagiários? Estamos na 2ª turma. Essa assim, a Zumbi é uma faculdade voltada para estudantes negros, pretos e pardos, e a gente fez uma parceria do Jurídico de Saias com a Zumbi, fazendo mentoria de meninas, né, alunas, mulheres pretas do curso de Direito. Eu fiz a primeira turma foi ano passado, eu era mentora e coordenadora da iniciativa, foi muito legal, muito legal. E agora a gente está na 2ª turma, terminando a 2ª turma, né? Eu só estou coordenando, eu ajudei a selecionar as mentoras dentro das saias, tem várias diretoras jurídicas de várias empresas, e aí as alunas, a gente faz algumas iniciativas, além da mentoria individual, né, entre as advogadas e as alunas, tem algumas coisas comuns. A gente faz treinamento ontem a gente fez um treinamento com uma pessoa que veio do LinkedIn falar como usar a ferramenta do LinkedIn para elas melhor se posicionarem. Uma coisa muito legal, simples, mas que faz uma diferença. Então, a gente faz alguns grupos de palestras aí com elas para elas entenderem o mercado jurídico. A gente trouxe headhunters para falar com elas, para elas entenderem as possibilidades de carreira. Esse é um projeto assim super do coração para mim, muito legal, e eu acho que é assim que a gente vai fazendo a diferença, né? Assim que a gente vai ajudando aí a sociedade a se transformar. Super legal. Yanda, você notou que esse assunto a gente gosta muito dele, né? Eu também. E se deixar, a gente fica falando. Acho que a gente conseguiu trazer esse assunto para todas as lives que a gente fez, né? Sobre direito digital, sobre lei de saneamento. De alguma forma, a gente inclui esse assunto. Lei de saneamento é bom, hein? Até nessa vocês foram criativos.
Até nessa, melhores práticas. De algum jeito a gente enfia esse assunto na conversa. Mas eu acho que tem um detalhe também que eu queria que você contasse para a gente. A gente vê hoje, trazendo mais um número da análise, a gente vê hoje quase 64% dos executivos jurídicos hoje se reportam diretamente ao CEO. A gente sabe que não era assim antes, a gente não tem os números, porque lá atrás a gente não pesquisava, mas enfim, a gente sabe que era diferente, né? A Sil costuma brincar que o diretor jurídico antes era aquele sujeito com a cadeira, a mesa lá no fundão, né? Aquele cara meio assim, escondido. né? E assim, essa imagem... Podia ter só uma plaquinha escrita, não, não, não. Exatamente. Só vou nem falar, só levantar a plaquinha. Isso não pode. E é claro que isso mudou, né? Hoje o jurídico ele tem uma presença estratégica, ele participa de decisões do negócio. Você mesmo mencionou que foi algo que te chamou muita atenção logo no começo da carreira. Mas eu queria que você contasse para a gente como é que você viu essa evolução ao longo da tua carreira. Você sempre esteve em grandes empresas, então acho que você percebeu essa mudança no cenário. Não, eu acho que evoluiu, sim. Acho que onde a gente está hoje certamente é diferente de onde a gente estava 20 anos atrás, quando eu comecei minha carreira. Mas acho, até porque eu vim sempre em multinacionais americanas, isso sempre foi um pouco assim. Talvez, eu lembro no começo da minha carreira, quando eu negociava com Telecom, que era empresa pública ainda aqui no Brasil, que aí eu falava assim, gente, que legal deve ser o trabalho desses advogados, porque eles eram esses sentados na mesinha com a plaquinha, né? E o meu já não era assim, não dava para ser. E multinacional americana já não dava para ser logo de cara. Mas eu acho que evoluiu, sim, e eu acho que evoluiu no sentido até de essa cultura que eu vi muito logo, quase no começo da minha carreira, por estar em grandes multinacionais, eu vejo ela em todo lugar. Hoje não há mais espaço para esse advogado, né? E acho que tem um monte de motivos pelos quais não há mais espaço, porque se a gente pensar, eu brinco, né, que com acesso à informação que a gente tem hoje, respostas jurídicas não são um privilégio do advogado, do cara que frequentou a faculdade. Qualquer um que coloca uma frase no Google e coloca a pergunta, vai ter a resposta, né? A resposta aí estritamente legal. Se a gente pensa nisso, isso é uma realidade de agora, uma realidade de 10 anos para cá, a gente entende que os advogados tiveram que se reinventar para adicionar valor, né? Se a gente pensa, especialmente agora nos últimos 3 anos, que a gente está vendo softwares que fazem trabalho de revisão de contrato, que fazem um trabalho que era um trabalho vendido, né? Que tinha um advogado ali lendo aquilo e fazendo. E a gente está olhando um software agora para colocar na JEC que faz revisão de alguns contratos mais padrão. Não precisa ir para um advogado. Você coloca os parâmetros lá e o negócio sai revisado. Quer dizer, o seu trabalho como advogado é fazer os parâmetros só. E antes você tinha um time que ficava vendo isso, quer dizer. Então, eu acho que o trabalho teve que ser reinventado e vai ter cada vez mais, porque essa realidade desse mundo digital é uma realidade que a gente está vivendo e cada vez mais assustadoramente e lindamente, que eu acho que é o máximo, ela vem com soluções mais novas. Então, eu acho que o advogado hoje, o bom advogado de empresa e inclusive de escritório, ele é o cara que entende muito o negócio e usa o raciocínio lógico que ele aprende na faculdade de direito, que eu acho que é um raciocínio muito específico do direito, né? Ele usa esse raciocínio para ajudar a empresa, o cliente, a tomar as decisões, né? Então, ele precisa muito entender do risco do negócio, como a empresa ganha dinheiro, e aí ajudar a empresa dentro de um raciocínio jurídico, entendendo riscos legais, entendendo o cenário jurídico que a gente tem no país e tal, a tomar suas decisões. Não é o cara que vai dizer não pode fazer, tem que ser o cara de como, se a gente precisa fazer, como a gente pode fazer, como a gente chega lá, ou que nível, que apetite de risco a gente tem, o que a gente está disposto a
colocar na mesa e colocar eventualmente em risco para tomar essa decisão. Então, é muito um parceiro de negócios. Eu falo assim que um advogado bom, eu sinto que eu estou indo bem quando eu vejo a líder do negócio, esse que eu estou atendendo, por exemplo, agora globalmente, me ligar para me conversar uma estratégia comigo que não tem necessariamente um aspecto jurídico, mas ela quer a minha opinião, ela quer o meu input como profissional que entende a empresa e que tem um jeito de pensar que é um jeito que vem desse raciocínio lógico aí que a gente traz desde a faculdade, né? Então, quando ela me liga e fala, Anda, nós vamos fazer isso, 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 o que você acha? Ela não quer um parecer de 2 páginas, ela não quer um e-mail, ela quer o que eu acho. E acho que é aí que a gente coloca valor, né? Posso emendar nisso para perguntar sobre os escritórios? Claro. Porque vocês precisam terceirizar e precisam contratar, né, terceiros. Os escritórios, os advogados de escritórios, a gente ouve eles falando às vezes assim, não, a gente precisa entender do negócio do cliente, mas como é que está isso? Eles estão realmente se esforçando para isso? Não, acho que eles estão se esforçando, seria injusto falar que não estão, né? Eu acho que estão, assim, eu lembro que eu falei num evento da análise faz uns 3 ou 4 anos, eu acho que era pior, então eu falei exatamente sobre esse tema, eu acho que era pior, acho que hoje é o que eu disse, né? Não tem como a gente não realizar que a gente está num mundo diferente, que precisa mudar, eu acho que os escritórios já caíram essa ficha. Há 4 anos atrás talvez não tivesse, mas agora caiu. Aí a ficha de que não adianta ter um prédio bonito, servindo café com uma copeira bem vestida e pãozinho de queijo, que não é isso que vai impressionar mais cliente, até porque está todo mundo trabalhando em casa. Não é verdade? Todo mundo faz call, ninguém mais vai no prédio bonito com aqueles livros todos na parede. Não adianta mais nada disso. Todo mundo já caiu a ficha de que, assim, não é por aí. Então, eu acho que os escritórios têm tentado. Eu acho que é uma tarefa difícil para eles, não é fácil, né? Porque vai muito de entender o setor e vai muito de se aproximar mesmo da empresa, né? De fazer trabalho juntos. Quando eu acho que os escritórios, se eu comparo os escritórios que me atendem, né? Dentro da GR Renováveis, os escritórios que já fizeram várias coisas, que houve um investimento no relacionamento, eles vão ficando melhores, né? E não é nem os escritórios, são os advogados, porque no fundo, também não é o escritório, é o profissional, né? Tanto que às vezes a gente muda de um escritório para outro junto com o profissional, porque é aquele profissional que estava ali, que conhecia a empresa, que lidou com, né? Então eu acho que tem uma coisa muito dos escritórios de entenderem o mercado, de tentarem entender, e isso tem uma dificuldade para o escritório, porque precisa fazer um investimento não cobrado às vezes, de você tentar, porque você está aprendendo, você não está vendendo o seu serviço, às vezes você está muito mais aprendendo e escutando para depois poder adicionar seu valor e vender seu serviço do que você poder cobrar logo no começo. Então, tem um investimento de investir no relacionamento, entender o cliente, investir como o cliente ganha dinheiro, investir quais são os principais pontos aí para aquele cliente, para daí poder começar a agregar mais valor. Mas eu acho que os escritórios estão se esforçando, sim. Não acho que é uma tarefa tão fácil para eles, mas estão. Seguramente, né? Eu imagino. O Seco também deu uma palhinha ali quando ele falou sobre a influência das práticas, né, nas empresas para os escritórios. Você quer evoluir alguma coisa, Seco? Eu queria só mencionar que uma vez eu fui visitar um escritório enfim, um dos advogados, ele me mostrou um folheto que eles iam fazer, uma brochura linda e cheia de foto da arquitetura do escritório, e a brochura anotava lá que os móveis eram design do Sérgio Rodrigues. Eu falei, mas enfim, é loja de móveis ou é escritório, né? E era muito forte esse negócio de você impressionar com visual e layout, modelos na recepção. Era uma coisa de outro planeta, né? Essa necessidade de causar impacto. E hoje em dia pega até mal, né? Pega mal hoje em dia. Porque eu vejo assim, especialmente com os gringos, né? Que vem aqui, minha chefe global e tal, eles irem num escritório que tem esse nível de
de infraestrutura e tal, a primeira coisa que eles vão pensar é: os caras estão me cobrando por isso. Exato. E eu não quero pagar por isso, eu quero pagar pelo serviço jurídico. Exato, né? Eu estou pagando o teu aluguel, né, no ponto mais nobre da cidade. Eu sempre achei isso meio estranho, mas enfim, parece que funcionou assim, né? Tem uma cultura, né? No Brasil sempre teve essa cultura. Países da América Latina, você vai no Chile, no México, é bem parecido, mas acho que agora, especialmente agora depois da pandemia, gente, isso, tá todo mundo trabalhando em casa, né? Não precisava disso tudo. É isso aí. Eu, aliás, peço desculpa que a cachorra que latiu, né, gente? Perdão, é home office. A gente está aqui caminhando para o nosso finalmente. A gente respeita os nossos horários aqui, né? A gente não devia fazer isso, na verdade, né? Mas em respeito aos nossos convidados, a todo mundo que participa, a gente tem procurado ficar aqui e manter a nossa horinha, né, Sil? Pois é, mas passou tão depressa que eu não vi, né? Você precisa dar, então, aquela coisa para os jovens, né? Você é uma pessoa inspiradora, você sabe disso. Imagina ali o jovem que está na faculdade saindo, e a gente sabe que hoje em dia a faculdade só não basta, né? Não basta. Eu acho que... O que você pode dar de dicas? Eu acho que algumas coisas são muito boas no mundo que os jovens entram hoje, assim, que estão saindo da faculdade, que entram no direito, na vida profissional. Primeira já existe a gente falou bastante de diversidade, eu acho que é um tema muito legal, porque já existe essa possibilidade de ser quem você é. E isso, eu acho que tira um peso das costas, né? Você não precisa se transformar no Mauricinho, engravatado e etc., para ser um bom advogado. Isso já é mais falado, né? Mais claro para todo mundo, e eu acho que isso que tira um peso bom. E tirar esse peso adiciona também uma vantagem, que eu acho que é você... Eu sou uma super fã da questão do autoconhecimento, né? Então, eu acho que você conhecer quem você é, saber quais são as suas fortalezas, e a partir daí adicionar valor para os seus clientes é muito importante. Então, você pode ser uma pessoa que é mais de relacionamento e gosta de falar. Então, vai procurar alguma coisa que você vai trabalhar e que essa fortaleza vai ser valorizada, e que é isso que você vai fazer. Você pode ser uma pessoa mais da pesquisa, que gosta de ler todas as decisões jurisprudenciais. Então, vá trabalhar com alguma coisa em que isso seja o valor que você vai aportar. Então, eu acho que você se conhecer e explorar o jeito que você é, porque são coisas que a gente traz, né? Quer dizer, a pessoa que é mais de gestão, ela pode até até tentar ser mais detalhista, mas ela não vai ser nunca tão boa quanto o que já é super detalhista. Então, explora seus pontos fortes, trabalha nos fracos também, olha o que você precisa melhorar, mas não fica muito nessa coisa de, eu vou trabalhar meus pontos fracos, vou virar outra pessoa. Não, olha seus pontos fortes, explora eles, vai pelo caminho deles, porque sempre tem espaço para todo mundo com seus pontos fortes. Eu iria um pouco por aí, se eu tivesse que dar um conselho. Super legal. Boa. Tenho certeza que todo mundo gostou disso. Checo, eu roubei sua pergunta, então agora você tem o direito de terminar. E é isso. Foi uma conversa inspiracional do começo ao fim. Adorei, viu? Adorei mesmo. Muito, muito legal. O assunto, enfim, foi muito bacana. Eu queria dar um recado, que essa é a live que a gente estreia um nome novo. A gente está se apresentando agora como TV Análise. As nossas lives, elas chegaram a uma maturidade de audiência, acho que a gente acabou cativando um público, o público tem aumentado, então a gente resolveu se adequar, né? Assim, se arriscar e mudando de nome. Então, agora, com todos convidados a participar, seguir nos acompanhando na TV Análise. Yanda, muito obrigado, adorei a conversa. Sil, obrigado também, foi joia. E vamos em frente, ó. Essa mania nossa de respeitar o horário é problemática, viu? Nós precisamos rever isso um dia. A gente faz outra. Muito obrigado, foi um prazer, uma honra, viu? Obrigado, Yanda. Obrigada demais. Você estar com a gente é realmente uma honra para nós. Sem sombra de dúvida. Abraço, gente. Bom dia. Bom dia, obrigado a todos.
Bom dia para todo mundo. Saúde, saúde, acima de tudo.